De volta, falando dos bastidores da política no Amazonas, nosso comentarista político Davidson Cavalcante já ao vivo aqui com a gente. Boa noite, Davidson. Tudo bem, Mariana? Sextou para você, né? Para mim. Sextou para você e boa noite também para o nosso telespectador. Vamos começar falando de um bastidor interessantíssimo. Marcelo Campelo, possível vice aí de Davi em 2024? Pois é, ele está virando uma figura bastante chamativa, né? Exatamente. A gente já falou aqui, inclusive, para você em primeira mão que nos prestigia, que o Marcelo Campelo poderia ser vice até numa conjectura envolvendo aí o pré-candidato, a prefeitura Amon-Mandel, mas hoje, nos bastidores, a informação que corre é a possibilidade do Marcelo Campelo também ser integrado aí como vice de Davi Almeida. A gente sabe que não tem nada definido até as convenções partidárias. Mas o que isso demonstra? Primeiramente, tirar o hiato, tirar uma ideia que circula no meio político de que há um racha entre prefeitura e governo do estado. Algo que sempre é desmentido aí pelas forças políticas locais, mas que alimenta alguns bastidores. Outro ponto é a recíproca ação do governador Wilson Lima em indicar o vice de Davi, como aconteceu em 2022, quando o Davi Almeida, prefeito de Manaus, indicou o vice de chapa de Wilson Lima, Tadeu de Souza. Então seria também uma forma de realinhar essa aproximação. E um terceiro elemento é a eleição de 2026. A gente tem que lembrar que o governador Wilson Lima é um nome forte a disputar o Senado, o Davi Almeida se reelegendo é um nome forte a disputar o governo em 2026 e quem ficaria na prefeitura de Manaus, um aliado de Wilson Lima, Marcelo Campelo. Então todo esse xadrez tem um pé em 2024 e 2026, fora que Marcelo Campelo é um nome que transita bem tanto na prefeitura quanto no governo do estado. Tem ali sido uma espécie de pêndulo, né, de balança, principalmente quando há ações em conjunto envolvendo os dois poderes, as duas maiores forças políticas do nosso estado. Então, Marcelo Campelo, com a supersecretaria que tem nas mãos, não é à toa que o nome dele deixe aí, aliás, que o nome dele fique em evidência, sendo um coringa para atuar nesses tabuleiros. Vamos aguardar as cenas, né? Agora o Braga já dá sinais de que pode apoiar o Davi no ano que vem, né? Pois é, e aí é aquela velha história. Todo político, ele tem plano A, B e C, e até um D. Hoje, segundo uma fonte com quem eu conversei, o Braga é um plano B. Mas a gente pode pensar até que o senador Eduardo Braga é um plano A nessa aliança, nesse alinhamento em que o prefeito Davi Almeida busca ali se firmar com as suas alianças. O Eduardo Braga tem se aproximado de Davi Almeida. Hoje, aliás, eles já estiveram em mais de um evento público. E o Eduardo Braga tem sinalizado, pelo menos em tom discreto, um apoio ao prefeito, inclusive com essas parcerias entre o governo federal e a prefeitura de Manaus. É importante esse bastidor para você, telespectador, por quê? Porque o Eduardo Braga é o presidente estadual do MDB. E o MDB é uma sigla que orbita aí na possibilidade de filiação de Davi Almeida, assim como também a gente sabe da indicação que Eduardo Braga fez ao indicar um aliado seu ao secretariado de Davi Almeida. Então, pode ser que Eduardo Braga, que hoje é um plano B, vire um plano A. Quem sabe, né? Bora para Leão, porque parece que as emendas parlamentares de alguns deputados estão na mira do Tribunal de Contas, né? E deixou muita gente aí de cabelo em pé isso, né? Porque dessa vez quem está agora em campo é o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, cobrado ali nos bastidores por um posicionamento, principalmente no que tange as emendas parlamentares, não só dos deputados estaduais, mas também das câmaras legislativas municipais. E isso também é muito retrato do que aconteceu recentemente com a deputada estadual Joana Dark, por conta aí de uma emenda destinada a um clube de futebol local. E isso tudo também, como gerou uma polêmica no meio público local, é algo que o TCE agora cai em campo para investigar a destinação dessas emendas. Lembrando que as emendas é algo particular do parlamentar, que solicita ao Executivo para a destinação do montante financeiro. O fato é o seguinte, quando a gente fala da deputada Joana Dark, que foi a segunda, aliás, foi a mulher mais votada do Estado e foi a segunda em termos de listagem estadual, ela também tem procurado se aproximar do governo do Estado, procurado espaço, isso a gente tem visto nos bastidores. Mas tem fontes ligadas ao governo do Estado do Amazonas que, por conta dessas polêmicas recentes,
procuraram se afastar um pouco dessa situação até que a coisa possa se arrefecer, dar uma diminuída. Por quê? Tem uma eleição ano que vem e a própria Joana é um nome que se ventila aí nesses bastidores. Então, tem gente que está de cabelo em pé, por quê? Porque agora, tanto o Ministério Público do Estado do Amazonas como o Tribunal de Contas estão de olho nos parlamentares. E nós também estamos de olho. Devemos, né? Obrigada, professor. Até segunda. Boa noite, Mariana. Até segunda.